Vamos voltar ao nosso shiur. A gente estava, antes das festas, a gente estava estudando as alachot diárias do dia a dia. Quem quiser abrir na página 38. Essa página não vou ler ela dentro ainda, só se a gente vai ver os títulos. Eu só vou ler os títulos dessa página e vou explicar por quê. Então, na página 38, ele diz o seguinte, capítulo 1, artigo 5. Levantar-se à meia-noite para rezar e estudar Torá. Quando foi a última vez que você fez isso? Pode ser que você ainda estava acordado estudando Torá à meia-noite, mas levantar à meia-noite, Davi da Melech fazia, tá certo? Então, é muito importante, quando a gente fala de alahá, que a alahá significa a maneira de se conduzir, oler. Então, a alahá, ela tem um desenvolvimento. Desde o momento que Deus deu a Torá escrita junto com a Torá oral, você não pode só ler a Torá escrita sem a Torá oral. Na hora que você recebeu a Torá oral, começam as discussões e começam as várias opiniões. E assim, cada um vai seguindo a opinião do seu rabino, a opinião daquele que faz a decisão alárrica, e assim por diante. Apesar que em 1498 foi terminado o Shulchan Aruch, que é onde esse livro está baseado, muitas coisas são, na verdade, o Shulchan Aruch é um conjunto de leis, costumes, maneiras que as pessoas, por algum motivo, costumavam se conduzir tanto nos países árabes, tanto nos países ashkenazitas, etc. Então, várias coisas que são detalhes ou costumes, eles vão mudando de acordo com o lugar que você está. Não que, Haz v'Shalom, a lei muda, mas a adaptação da lei, a aplicação dela, às vezes muda. Então, aqui, por exemplo, você tem um exemplo muito claro disso. Então, logo no primeiro capítulo, ele diz que a pessoa, dentro do possível, deve tentar se despertar à meia-noite já para rezar e estudar. Pergunta: que ano foi que o Edison fez a lâmpada? Começo do século, 1900 e pouquinho. Pronto. Antes? 1800? Bom, em 1500, quando o Shulchan Aruch foi escrito, não tinha. Concordo? Muito menos o celular. Então, as pessoas, quando pegam, principalmente onde foi escrito, que é no hemisfério norte, pegam no horário de inverno, então 6 horas da tarde, quantas velas você vai deixar acesas? Então você vai dormir 6, às 7, às 8, os grandes Talmidei Chachamim vão, mas as pessoas vão dormir. Acabou, acabou. Quem já foi passar o final de semana na fazenda, mesmo que você tenha luz elétrica, mas está tudo em silêncio, está tudo escuro, você vai dormir. Então essa realidade mudou muito. Tomara a gente pudesse viver um dia a dia onde você realmente dorme na hora que tem que dormir. Quando escurece, faz arvit, estuda um pouco e depois vai dormir. E aí você acorda à meia-noite para estudar a Torá. Na pior das hipóteses, como ele fala na outra alahá, você tem que acordar antes do nascer do sol. Infelizmente, não é a nossa realidade. Se possível, não tem dúvida nenhuma, eu não estou de forma nenhuma dizendo que o que o Shulchan Aruch está dizendo não é válido para nós. Mas o que sim, a gente vê que a maioria das pessoas, mesmo os estudiosos, sábios, etc., você não vê ninguém que acorda à meia-noite. Quer dizer, não vou na casa do cara, mas se presume que não se acorda. Acorda à meia-noite, estuda um pouquinho, volta a dormir. Não. Já acorda à meia-noite e emenda. Faz Tikkun Hatzot, depois estuda Mishnayot, tem Teilim, Mishnayot e vai embora. Então, por isso eu estou falando, se você está no hemisfério norte, pega especialmente o horário de inverno, você vai dormir o quê? 7 da noite, 8 da noite? Tá bom. 8 à meia-noite, já dá, depende da idade que você está, já é suficiente. Sabe quando que você sabe que você está velho? Quando você fica cansado o dia inteiro e chega na hora de dormir você não consegue. É sinal que você está velho. Então, esse é só um exemplo de que se a gente apenas estuda esse livro sem estar no convívio do dia a dia das pessoas, então vamos supor, alguém está querendo saber alahá, ele vai lá, bom, então, a partir de hoje, meia-noite eu estou de pé. Tá bom, tomara ele consiga. Mas não é a realidade da maioria de nós atualmente. De novo, eu não estou dizendo que isso não deve ser talvez um gol, um sonho da gente conseguir fazer uma coisa dessas, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Então, só estou dando isso como exemplo, não vou ler toda a Alahá, ele fala a importância de acordar meia-noite, etc., o que se faz. E outro detalhe também que ele fala que essa reza da meia-noite, qual que é a reza da meia-noite? Chama Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot não é também uma dica, uma receita para a maioria das pessoas. Grandes tzadikim, aqueles que de repente jejuam,
boa parte da semana, pela destruição do templo, e são pessoas muito elevadas, então, eventualmente, a pessoa se levanta no meio da noite, antes da meia-noite, senta no chão, se lamenta pela destruição do templo, e depois disso a pessoa tem que entrar num estudo de Torá para que ele não comece o dia triste. Então, a pessoa tem que fazer uma transição de sentimento, onde ao longo da noite ele se lamenta pelo templo, e realmente sente, chora, etc., mas ele não pode começar o dia shacharit ainda com aquela tristeza. Então a pessoa tem que fazer essa transição. Por isso tem o estudo de Mishnayot, que isso ajuda, o estudo da Torá te ajuda, vamos focar de novo no dia a dia, a estrutura, a Torá, e etc. Isso ajuda a pessoa a vir a mudar, a fazer essa transição. Então, de novo, isso não é uma coisa como uma receita para a maioria das pessoas. Fala. Eu fiz o tipo na tzot que era tipo leal e tipo na rede. Realmente é meio Pesado? Vai ler, acho que é cravo. Eu nunca fiz. Ele leu o capítulo 4 inteiro, aí tem alguma sequência de Terrilim. Bem triste, não é muito potente, Não é. Não. Fala, você fala mais? Quando leal é o segundo, ele é só de Terrilim, né? Sim, mas o negócio de acordar no meio da noite, mas a intenção, quer dizer, não é tanto o texto, mas a intenção de fazer isso é você se lamentar pela destruição do templo. Então, isso hoje não. Temos que ver a realidade atual. E assim, não é eu estou dizendo não precisa fazer. Você vê os rabinos da atualidade, ninguém recomendando, olha, acho que você está precisando acordar no meio da noite para se lamentar pelo templo. Não é a recomendação, não é a primeira recomendação, pelo menos, que se dá para as pessoas. Agora, a próxima também tem uma coisa curiosa. Vou ler lá dentro. Recitar versículos de cor. Versículos de salmos ou das escrituras sagradas que habitualmente não são memorizados por todos, devem ser lidos e não falados de cor, mesmo por quem os memorizou, exceto no caso de um cego que tem permissão para pronunciá-los de cor. Então parece uma coisa muito, assim, não tão relevante, não importante, mas o que ele está dizendo? Nós temos a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral, por muitos anos, era proibido eu escrever ela. A Torá escrita, eu não posso falar ela de cor. O que significa isso? Já que a Torá escrita, todas as letras, nos seus mínimos detalhes, são precisas, perfeitas, etc., se eu falar ela de cor, você lembra a Parashá? Começa a ler. Sem ler dentro, você vai, muito provável, fazer erros, e os erros são graves. Na Mishnah, é mais importante o conteúdo, não tanto as palavras. No Fumash, na Torá escrita, que é, na verdade, todo o Fumash, todo o Tanakh, Teilim, etc., mesmo que você esteja versado com eles, mas se não é, por exemplo, Shema Israel, que todo mundo sabe, não é um versículo que todos sabem, você deve sempre ler ele dentro. Não pode falar psukim à toa. Então, uma dica, por exemplo, quem quer falar palavras de Torá na rua, que é muito importante para a gente preencher nossa cabeça, nosso pensamento, nossas palavras com Torá, a gente é sempre a dica decorar Mishnayot. Mishnah, porque é um trecho da Torá oral. Já a Torá escrita, somente aquelas partes que são mais conhecidas. Shema Israel, psukim mais conhecidos, mais famosos, que todo mundo está versado neles. Caso contrário, a gente não deve falar a Torá escrita de cor, assim como a gente não deveria escrever a Torá oral. Entendeu? Torá vem que tu vive. Sim, todo Tanakh. Fala de coragem, Mishnayot, que Mishnayot são essas? Então, as Mishnayot você tem, são o Shisha Sidrei Mishnah, que a gente fala na musiquinha do Rab Miodea, que são as 6 séries de Mishnah. A Torá oral, ela foi escrita no ano 90 da Era Comum, Rabi Yehuda Nassi, e ele compilou toda essa Torá oral em 6 séries. E dentro dessas séries tem seus vários livros. Então tem a série, por exemplo, chamada Nashim, tudo que é ligado com leis de mulheres, casamentos, etc. Tem leis de pureza e impureza, leis de tudo que é lei agrícola, todas as leis de Trumá, de Macer. Então isso tudo está resumido na Mishnah. A primeira, mais conhecida, talvez seja Brachot, as Mishnayot de Brachot, Meimatai, Korim, Etshma, Bervit, etc. Então esse estudo é algo que a gente pode decorar. Aquela Mishnah, por exemplo, que se fala antes do Cádiz. Rabi Hanania, também é uma Mishnah. Eu aceitei para pensar na rua, por exemplo, que ele estava falando, tem algumas orientações para ser alguma diferente do que outras? Então, são Mishnayot que demoram muito tempo, ou qualquer um consegue decorar? Então, eu vou dar algumas dicas do que a gente pode falar na rua, tá? Primeira coisa, a gente pode falar aquilo que você já conhece. Por exemplo, o Ashrei Yoshvei Beitecha, que todo dia você fala, se você sabe ele de cor, então não começa a acontecer, mas Teilá de David Arumimcha é o capítulo 145 dos Salmos.
é um capítulo que as pessoas sabem de cor, grande parte sabem de cor. Grande parte das pessoas sabem de cor. O que eu estou querendo? Estou querendo primeiro facilitar o que você já sabe. Para falar que isso dá coisa nova, eu posso te falar daqui a pouco, mas primeiro ver o que você já sabe. Às vezes a pessoa está andando na rua, eu só sei capítulo 20 de cor, todo dia a gente fala. Lam Natsech, Mismor David. Suficiente, fala ele 500 vezes, daqui até chegar na tua casa, daqui até chegar na penha, onde você quiser. Você está o tempo todo falando, pode estar repetindo o mesmo passuco 10 mil vezes, você está falando Torá. Então pega primeiro os trechos que você já conhece, mesmo sendo do Tanakh, mas são aqueles trechos, ou Shema Israel, por exemplo. Certo? O único cuidado que você tem que ter ao andar na rua, se você vê fezes, etc., cachorro, etc., na hora que você vê, você para, passou, não tem cheiro, você continua. Mas você pode fazer ele 500 vezes por dia? Pode fazer 500 vezes por dia. A mitzvah é você fazer uma de manhã e outra de noite, mas você lê como versículos da Torá, você está lendo, falando estudo de Torá. Aí depois de Mishnah, talvez o mais fácil para quem quer começar, seria pegar aquelas do Pirkei Avot. 6 meses por ano a gente já faz a leitura do Pirkei Avot, cada semana um capítulo. Então pega, de repente, a primeira Mishnah, Kol Israel, você começa lá, Moshe Kibel Torah Missinai, etc. Pega 5 linhas, lê todo dia 5 vezes, depois de um tempo você vai saber ela de cor. Isso é muito importante a gente saber ter alguma coisa para a gente poder falar quando a gente sai na rua. Então, só uma dica aí, porque a volta é uma coisa que a gente já está no dia a dia, é mais fácil de... O Ashrei não é o Ashrei completo, é a partir de uma... Teilá le David, o terceiro versículo. Mas se você falar Ashrei também não tem problema, que também são outros versículos do próprio Teilim. Então você pode fazer do Ashrei, não tem problema. Dúvidas? Tudo certo? Ok. Ok, vamos agora passar para o segundo capítulo. Leis relacionadas à ablução das mãos. Vamos falar sobre Netilat Yadayim. Tem 2 tipos de Netilat Yadayim clássicos. Quais são os 2 tipos? Todo mundo conhece, talvez, Netilat Yadayim de Amotzi. Boa. Então, o Amotzi todo mundo conhece, que você faz lá para poder comer a halá. E aí, a gente lava, não alternado, a gente lava 3 vezes ou 2 vezes, conforme o costume, depois 2 vezes, ou 3 vezes, 3 vezes. Ou, de manhã, quando a gente acorda, a gente deve lavar a mão alternadamente. Por que a gente faz Netilat Yadayim? Quais são os motivos que se faz Netilat Yadayim? Quem inventou esse negócio? As impurezas, né? Que, principalmente quando acorda, né? Bom, a gente está impuro. Então, mas por que lavar dessa forma? Por que não passa um álcool gel? Para tirar melhor as bactérias. Na época não tinha. Não tinha. Fine, sim. Da onde a gente aprende a ablução das mãos, em geral? Onde a gente tem os Kohanim. Então, no templo, a Torá fala para a gente que o Kohen, para ele poder trabalhar, ele tinha que ir lá fazer a ablução das mãos, lá, e no caso, os pés também, porque eles trabalhavam descalços, e lá se lavava antes de começar o serviço, e se a pessoa fizesse o serviço sem lavar as mãos, pena de morte. Então, daqui a gente aprende esse conceito de lavar as mãos. Tem outro conceito de pureza, por exemplo, a mikve, tinha a vaca vermelha e etc. Mas um dos conceitos de, assim, pré-requisitos para a pessoa poder trabalhar no templo era lavar as mãos e os pés. Os nossos sábios, é uma das 7 mitzvot dos nossos sábios. Quantas mitzvot nós temos? 620. São as 7 dos sábios. São 613 e mais 7 que são mitzvot que os sábios instituíram. Quais são elas? Por exemplo, leitura da Megillah, leitura do Alel, Eruv. Uma delas é Netilat Yadayim. Porque não é apenas uma mitzvah que eles falam, olha, não toca no dinheiro, porque talvez você vai acabar escrevendo no Shabbat. Não toca na chave do carro, que você vai acabar dirigindo. Ele não está apenas te colocando um cuidado. Ele está te colocando uma coisa nova. Como se fosse que não existia. Claro que está baseado na Torá, está baseado nos Kohanim, etc. Mas são 7 mitzvot dos sábios. Uma delas é o Netilat Yadayim. E a gente faz ele por vários motivos. Um deles, primeiro, essa ablução simboliza a pureza. Por quê? Assim a gente vê no templo. Por que eu tenho que fazer? Tem que estar puro todo dia? Eu sou obrigado a ir na mikve todo dia? Então, tem alguns motivos. Um deles, as nossas mãos estão sempre ocupadas. E elas, especialmente durante a noite, podem ter tocado em partes do corpo que eles estão normalmente cobertas com a roupa. Se eu toco com a minha mão em qualquer parte do corpo que ela normalmente está coberta com a roupa, ou deveria estar coberta com a roupa, melhor dizendo, então eu devo fazer Netilat Yadayim. Esse é um dos motivos. O outro motivo, quando você acorda de manhã,
O dormir é 1/60 do contrário da vida. Então é como se fosse que você permitiu que a impureza do contrário da vida entrasse em você. Então você vai lá e lava as suas mãos. Você está começando um novo dia para servir a Deus, igual os Kohanim serviam a Deus no templo. Então, por esses motivos, os sábios instituíram que quando a gente acorda, especialmente também antes da reza, nossas mãos têm que estar puras, a gente deve fazer o Netilat Yadayim. Então aqui, nesse capítulo, vai focar principalmente no Netilat Yadayim, daquele que a gente faz de manhã, que é para tirar as impurezas. Depois tem um outro capítulo que chama Netilat Yadayim para a Seudá, que muitas alachot são parecidas, como tem que ser a caneca, que você não pode estar furada, como você joga, etc. Mas aqui ele vai focar principalmente nesse que você vai tirar a tumá. Quando a gente lava para o pão, é por um outro motivo. Por que a gente lava para o pão? Vamos supor, minha mão já está limpa. Eu chamo o cara, fizemos kiddush sexta-feira, vamos lavar as mãos. Não, mas lavei a mão quando entrei, acabei de lavar a mão. Você fala, não, você tem que lavar com Netilat Yadayim. Por quê? Que está escrito. Esse aí já... Você era daqueles alunos na escola que é enrolation. Você pega a pergunta do professor, muda um pouquinho, vira, vê na próxima e já embromou lá e ganha. Pelo menos meio certo já deu, né? Vai. E sim. Por que a gente faz? Trumá. Então, muito bom. Então, na verdade, o que a gente quer aqui é aumentar em Kedushá, aumentar em santidade. Um pouco diferente do Netilat Yadayim, que você quer tirar a impureza, mas aqui o foco não é tanto tirar a impureza, mas sim agregar e trazer mais pureza. Qual a diferença? Se eu tiro impureza, eu tenho mais pureza. Mas o que acontece? Na verdade, a obrigação de se lavar as mãos para comer o pão original era para os Kohanim. Os Kohanim tinham um tipo de alimento que era exclusivo deles, chamado terumá. Terumá era quando alguém tinha a sua colheita, ele dava uma parte para Sifishon. É nossa essa. Dava parte para o Kohen. Essa parte para o Kohen não é simplesmente igual que você dá, por exemplo, a tzedakah para uma pessoa necessitada. Se você dá a tzedakah para a pessoa, ele faz o que ele quer com aquele dinheiro. Se ele quiser comprar cigarro, vai comprar cigarro, é dinheiro dele. Agora, se você dá trumá para o Kohen, só o Kohen pode comer. Ele não pode chegar e distribuir para os outros. É uma comida sagrada. Se alguém que não é Kohen come, pena de morte. Ou seja, é uma coisa muito sagrada. E só o Kohen podia comer. Entre os preparos e requisitos que o Kohen tinha que ter para ele estar puro, os Chachamim falaram que eles tinham que lavar as suas mãos. Porque, além da mikve, além dele estar com o corpo puro, a mão está sempre mexendo em qualquer lugar. Então, vamos garantir que a mão esteja limpa também. Por isso, eles fizeram um cuidado a mais para ter uma. Teoricamente, quando a gente vai comer halá, não tem essa obrigação. Halá não é tão sagrado quanto uma trumá. Hoje é até proibido comer trumá. A gente não está pronto, puro o suficiente para poder comer trumá, mesmo quem é Kohen. Mas, e aqui vem um ponto muito bonito, vou concluir com isso, de que os Chachamim, eles instituíram que não só os Kohanim, todos devem lavar as mãos, não só para trumá, mas para qualquer tipo de pão, porque normalmente a trumá era transformada num pão, para, se Deus quiser, em breve, quando Mashiach chegar, a gente já vai estar acostumado a lavar as mãos. Então, toda vez que você lava a mão, lembra de Mashiach, porque esse é um dos motivos que os Chachamim eles decretaram, e não é uma coisa opcional, eu vou fazer para talvez um dia, quando chegar, não. Nós temos que fazer todas as vezes que a gente vai comer o pão, e os Chachamim tiknu isso, eles decretaram isso pela Trumá, e apesar que você não é Kohen, apesar que não é Trumá, mas essa é a instituição que eles fizeram, lembrando que se Deus quiser, apesar de achar em breve, Mashiach vai chegar e assim a gente vai fazer. Já devia estar chegado, já devia ter chegado. Quando é para limpar 13, você sabe? A pergunta é boa. Por que a gente faz alternado quando é para tirar a impureza e a gente faz direto quando é... A pergunta é muito simples, muito importante, mas eu preciso pesquisar a resposta. Verdade? Diz que em cada geração tem 10 que sabem a resposta. De o que disso? Ô, louco. Dessa pergunta? Então, É mesmo? Geração tem só 10. É o nosso. Sobre essa pergunta? É. Nunca ouvi. Acho que eu não sou dos 10, então. O Yosef Shai tá... Às vezes tem 9 só. Tá faltando minyan. Eu não conto. Mas é verdade? Essa explicação é conhecida como se fosse uma coisa desconhecida? Eu já ouvi isso daí, quando eu estava
estudando. Esqueci. Uma coisa. Bom, e ele falou que, quer dizer, a explicação é um segredo, É tipo, um segredo. tá bom? Tem 10 Bom, eu ia contar, língua mas não na vou mais contar. geração que sabe. Escolha, tá bom? Obrigado, Você Shai. quando você quer ir no banheiro no meio da madrugada, você precisa fazer isso lá também, porque você acordou. Sim. Quando você sai da cama, você tem que fazer netilá. Se você dormiu, Modéani. Se você vai sair da cama depois que você já dormiu mais ou menos meia hora, você adormeceu, dormiu meia hora, de noite, você já precisa fazer Netilat Yadayim. Assim que você levanta, vai no banheiro, faz Netilat Yadayim de novo. Aí nisso você já acordou, vai melhor já levantar e trabalhar, porque... Você é 3 da manhã. Vai Sim. no banheiro para voltar a dormir. Sim. 3 da manhã, Você pode lava a dormir. mão. Então, você primeiro, antes de você caminhar, você deve lavar a mão. Então, você lava a mão logo do lado da cama. Você vai no banheiro. E agora você precisa lavar a mão para fazer a Shariat Tzar. Então, você lava de novo. E você precisa ter água de novo para quando você levantar às 6, 7 da manhã. Então, a dica vai no banheiro antes de dormir. Se você está com uma certa idade que já não basta, então, ter uma garrafa de água do lado da cama para poder repor o Netilat Yadayim. Fica mais fácil. Porque realmente, às vezes, a gente levanta, volta, Netilat Yadayim 2, 3 vezes. Então, tem uma garrafa de água para você poder repor. Se você pretende voltar a dormir, você já tem que fazer o Modéani mesmo assim. Tem que fazer o Modéani. E aí depois não faz de novo? Faz de novo. Porque você dormiu meia hora. Cochilo, independente do horário. Sim, mas não se você abriu o olho e voltou a dormir. Mas se você... Não, durante a noite. É só. Durante a noite. Tem Netilat Yadayim no Brahá? Netilat Yadayim com brachá também se você dormiu à noite. Se você só passou a noite... Uma vez ou 2, 3, 4? Como assim? Que nem o caso dele, que ele tá com a próstata e ele vai 3 vezes à noite. Ele vai Sim. fazer Brahá de Netilat Yadayim? Brachá de Netilat Yadayim? Não, só quando levantar de vez. Você precisa fazer a Shariat Tzar. A Shariat Tzar ele faz cada vez. A Netilat Yadayim, não. Só na hora de levantar total. É uma das coisas que exige um pouquinho de treino para instituir no dia a dia. Mas a gente traz pureza. Não é assim. Depois que você se acostuma, tá lá do lado da cama, você faz, levantou automático, já faz, sai do banheiro, lava a mão, já vai no automático. Mas é uma coisa que quem não está acostumado, às vezes vai demorar um pouquinho até se acostumar. Eu que tenho pessoal, bom dia. 72 Bom dia. Eu acordo toda madrugada, eu acordo e tenho que ir no banheiro. Tudo bem. Eu Então, volto e continuo a dormir. mas o certo seria, antes de você sair da cama, você fazer Modéani e lavar as mãos, sem brachá, vai ao banheiro, faz Netilat Yadayim, a Shariat Tzar, aí você volta a dormir. Se acordar definitivamente, Aí você já lava a mão, aí faz já. Aí já, não, aí você tem que escova o dente, faz a higiene, tudo que você precisa. Aí você vai fazer o Netilat Yadayim, depois a Shariat Tzar, aí já continua as brachot da manhã. Ok? Bom dia a todos. Bom dia. Vai dormindo, mas não consegue dormir.